irmãos, queridos amigos e amigas do GEAL, muita paz a todos e com muita alegria que nós nos encontramos novamente para aquele clima de coração para coração, estabelecer vínculos profundos e duradouros no terreno do espírito, na continuidade da vida. Para nós é uma alegria cada vez que nós encontramos corações tão generosos, e principalmente quando nós temos a oportunidade de dialogar sobre doutrina espírita, naqueles assuntos mais complexos, assuntos que mexem com a nossa intimidade, a nossa estrutura. Família. Família diante da vida. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte das leis morais, nós temos duas leis que, dentro do seu bojo, vão tratar da família. A primeira delas é a lei de reprodução. E a segunda é a lei de sociedade. Quando nós tangemos a família pelo âmbito da lei de reprodução, toda família começa com um casal. E uma vez que gera o filho, constitui família. Então, o casal sozinho não é família. O casal sozinho é um casal. Quando gera um filho, configura numa triangulação que é a família. Isso do ponto de vista biológico, lei de reprodução. Quando nós vamos para a sociedade, lei de sociedade, a família, ela depende da cultura. A família não é um problema biológico, ela é um problema da cultura, das regras de sociedade. E, desta maneira, há uma diversidade de formação da família. O próprio censo brasileiro de 2010, esse não tem esse ano, 2020, vai ter ano que vem, por causa dessa pandemia, né? O censo de 2010, ele definia o seguinte: da estrutura de família no Brasil, em 2010, 49% era constituído de o pai, a mãe e os filhos. E 50,1% era constituído de outras diferentes formas de arranjo. Ou dois homens, duas mulheres, ou só a mãe, a avó. Ou seja, era uma configuração diferente. Então, do ponto de vista da sociedade, a cultura, ela trabalha a família com um arranjo, né? São os arranjos dos filhos adotivos, né? O filho adotivo, biologicamente, faz parte de uma outra família. Tem um pai, a mãe e ele. É uma família biológica. No ponto de vista da cultura, ele está numa outra família. Então, quando nós olhamos os dois ângulos, o terreno biológico, que é causa geratriz, e o terreno social define as relações. O terreno social é que define como o grupo se organiza, né? Então, quando nós estamos pensando nessa estruturação família, seja ela de qual maneira for, nós estamos pensando na base da sociedade. A família é a célula básica que faz mover a sociedade. A partir do que a família opera, a sociedade se manifesta, a sociedade se define, né? Então, nessa configuração, à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, Allan Kardec define dois tipos dentro da estruturação família: a parentela corporal e a parentela espiritual. No contexto da família, nós somos parentes pela estrutura biológica, mas podemos não ser parentes pela estrutura psicológica e espiritual. Então, nós vamos aprender a transformar a parentela corporal em parentela espiritual, porque aí ampliou o horizonte, inseriu para além da biologia, para além da cultura, da sociedade, um terreno espiritual. São aqueles vínculos de corações que, não parentes fisicamente, não vinculados na estrutura social de família, são família. É uma família de ponto de vista espiritual. E aí, nós estamos com essa configuração para analisarmos a partir daqui no terreno da nossa vida.
nós pensamos assim, nós vamos perguntar quem são estes? Aqueles que estão inseridos, envolvidos nisso que chamamos família, né? Nós podemos dizer assim que são espíritos encarnados ou desencarnados em processo evolutivo e com necessidades próprias e independentes. Cada um tem a sua necessidade, a sua independência, a sua estrutura de vida. Mas também são espíritos em processo evolutivo interdependentes quanto às necessidades do grupo social, da família, da estrutura planetária. Então, veja, nós temos um grau de independência em nós e um grau de interdependência nas relações. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém é sozinho e ninguém consegue fazer nada isoladamente. Precisamos todos estarmos em relação, em troca, né? E dentro deste contexto, nós estamos dependentes, interdependentes, e nestas relações nós nos constituímos a parentela que vai se organizar corporalmente e a parentela que vai se organizar espiritualmente. Quando nós avançamos um pouco mais nesse terreno, né, da estrutura da família, nós podemos perguntar o seguinte: quais são as características que movem a família desde a base? Olha, pelo lado antropológico, sociológico, o homem começa terreno primitivo, o Homo sapiens, numa vivência primária, depois ele vai sofisticando um pouco mais com o sapiens sapiens, né? E as culturas vão se organizando e nós temos, desde as várias estruturas que a sociedade permitiu, chegamos aos dias atuais com esta atual visão que nós temos geral de mundo, de família. Mas para analisá-la assim, uma forma mais consistente de característica, nós queremos remontar os textos da Bíblia, que para nós, dentre as várias possibilidades de interpretação, ela tem a figura simbólica. Então, nós retomamos o primeiro casal narrado nos textos da Bíblia, que está configurado em Adão e Eva. Adão significando o homem da terra e Eva significando vida, a mãe, né, dos viventes. O Adão representa o campo do intelecto, força masculina, e a Eva representa a emoção, força feminina, que pode ser na intimidade da criatura, mas pode ser o homem e a mulher. Primeiro casal. Esse casal ele tem uma característica, porque ele é descrito no livro do Gênesis como forma, como uma característica, uma conduta. Eles têm um relacionamento, o casal, com Deus. E tem uma regra de conduta e de comportamento. E aí nós queremos atentar para isso, que dentro da regra de conduta, a regra de comportamento, houve uma desobediência, houve um descaso com a orientação, houve uma ruptura na relação, uma rebeldia, né? Não podia fazer tal coisa, fizeram a tal coisa. E tão logo tenha feito aquela coisa, houve uma consequência interna que foi a vergonha. O Adão escondeu atrás da moita juntamente com a Eva. É a vergonha. A vergonha é decorrente da culpa. E aí nós precisamos buscar Emmanuel para nos ajudar aqui. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz o seguinte: toda vez que fugimos ao dever, ou seja, toda vez que erramos, toda vez que descumprimos a lei, toda vez que fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual origina o remorso. Então, quando Adão e a Eva descumpriram a lei, desobedeceram a regra do jogo colocada pela lei divina, eles naturalmente caíram em vergonha, em culpa e se esconderam. Esconderam. E as vozes da consciência vão arguir, vão dialogar com ele e vão trazer expressões de consequências daquele ato. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec pergunta onde que está escrita a lei de Deus. E o benfeitor responde assim: na consciência.
Aí Kardec faz a letra A. Ele pergunta, visto que a lei divina está na consciência, qual a necessidade dela lhe ser revelada? Para quê? Se já está na consciência. Aí o Espírito responde assim, é que ele, né, o homem, a esquecera e desprezara. Quis Deus, então, que ela lhe fosse lembrada. Então, o esquecimento e o desprezo configura na relação em Adão e Eva com a lei divina. Descumpriram. E com isso, eles perderam a condição de naturalidade, de relacionamento que estava no paraíso. Consequência disso, a saída daquele ambiente e uma relação mais doentia, porque vai nascer o Caim, vai nascer o Abel, e entra na relação com o Caim e Abel o ciúme, a inveja, a rebeldia e a cobiça. A violência. A rebeldia já estava. A violência, a cobiça, a inveja e o ciúme, porque o Caim matou o Abel por tudo isso. Ele enciumou, ele invejou, ele foi violento, né? Ele cobiçou. E aí, com esse movimento, nós criamos, na primeira base familiar, mitológica, simbólica, uma estrutura desde a desobediência à constituição dos vínculos kármicos. Porque quando Caim elabora o assassinato, ele é um fratricida, ele agora matou, né, o irmão, o pai e a mãe estão desolados, ou seja, ele gerou uma ruptura numa harmonia relacional. E isso é muito importante, porque nós queremos fazer esta linguagem pelos dias de hoje com a fala de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 12. Emmanuel fala assim, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Então, veja, a família é o centro essencial dos reflexos. Eu me vejo no outro, o outro se vê em mim, nós nos refletimos um no outro. Tem reflexos agradáveis e tem reflexos desagradáveis. Claro que o reflexo agradável é para aqueles que já conseguiram elevar. E o desagradável é a questão do Caim. Continua o benfeitor no finalzinho do capítulo, no último parágrafo. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Quando o benfeitor fala de recursos novos, o que ele está dizendo? No passado, os nossos recursos antigos eram de violência, de cobiça, de ciúme, de inveja, de desobediência, de rebeldia. Os recursos novos agora são trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Veja, a configuração já saudável, bem feita, ela está caminhando tranquilamente. Mas o processo desequilibrado e distorcido está nos convidando a uma reflexão, está nos convidando a uma observação diante da vida que estamos, no mundo primário como a Terra, no mundo primitivo, primário assim, já estamos em expiação em prova, mas primário, é preciso nós nos encararmos frente a frente, elaborarmos determinadas questões, determinadas perguntas,
para darmos testemunho de nós mesmos diante dessa vida. Então, é importante, quando nós começamos essa reflexão da família diante da vida, no contexto atual, uma pergunta que vai falar da seguinte maneira. Para o casal, é casal aqui, qualquer tipo de casal, reflexões em relação ao planejamento e à realização. Primeiras questões. Primeira questão, né? Qual o grau de afeto? O que é que me moveu para este encontro? Qual que é o grau do afeto? O afeto é interesse material ou interesse moral? O que é? O ganho que é? Qual o grau de afeto? Porque quando nós avaliamos o grau de afeto, naturalmente, nós vamos nos entender melhor diante do painel, panorama que, como casais, estamos vivendo, nas várias configurações de casal. Qual o comprometimento? Se eu estou por interesse material, qual é o meu comprometimento? Se eu estou por interesse moral, qual é o meu comprometimento? E uma terceira pergunta para reflexão. Qual a posição de cada um no panorama familiar? Qual que é, né, a adesão ou a ruptura, né, a desconsideração com o processo relacional, com a vivência relacional, não é mesmo? Então, tem planejamento. Esse planejamento está em curso. Nós precisamos saber se ele está dentro do que foi planejado em realização. É cada um de nós fazermos uma reflexão mais íntima dentro do nosso painel experiencial. Não é? Muito bem, isso está estabelecido como a estrutura base casal, né, que nós falamos do ponto de vista biológico, o casal não precisa nem estar junto, o casal gera o filho. Do ponto de vista social, sociológico, né, histórico, da cultura, os casais se mudam as configurações, então aí a relação ela entra no outro patamar, porque se nós estivermos divorciados, um está no segundo casamento, o outro está no terceiro casamento, esse casal, em relação ao filho, não deixa de existir, ainda que ele esteja em outra relação. É isso que nós vamos entender, não é? Nós podemos ter relações diversas, mas nós não deixamos o primeiro vínculo da geratriz. E essas questões elas são importantes porque é um entrelaçamento de ondas. E aí surgem os filhos. E a pergunta que precisamos fazer nos dias atuais, né, diante da nossa vida, na relação filhos e pais, é assim. O filho, ele é amigo do pai ou amigo da mãe? Ou de ambos? Porque somos encarnados. Na reencarnação, nós temos determinados compromissos. Eu posso, às vezes, ter uma simpatia pelo papai e não pela mamãe. Posso ter uma simpatia pela mamãe e não pelo papai. Ou posso ter uma simpatia pelos dois. Né? Primeiro plano é esse, de uma observação da relação, sem julgamento, só para ver o fenômeno e, a partir do que está vendo, trabalhar. Ele é rival do pai ou rival da mãe? Ou rival de ambos? A coisa mais dramática que tem é quando nós nascemos e dentro da família tem um ou dois que está rivalizando com um dos pais, né? Ou com o pai ou com a mãe, tem uma guerra de conflito ali. Isso é muito complexo, é desafiador, né? Mas é uma questão que está colocada. Uma terceira questão é indiferente? Para ele, tanto faz, não está nem aí, tá ali, não tem. A coisa está ali, mas não flui nada. E um quarto item. Esse ser foi desencaminhado por um dos cônjuges, dos pais, ou pelos dois, ou ele foi quem desencaminhou aqueles que agora lhes são pais, família. Quando nós lemos o livro Sexo e Destino, nós vamos ver o irmão Félix reencarnando, o neto da dona Márcia, lá no passado, ele desorganizou a família toda. E agora ele vai ser herdeiro daquilo tudo como neto. Trabalhou muito para garantir a encarnação, ou seja, é uma configuração, não é? Então, é um trabalho que precisamos atentar, porque quando nós atentamos para essas questões, diminui as expectativas e as frustrações, claro, dá-nos uma visão real
mais sincera e honesta possível e facilita a inserção de elementos novos, o trabalho, o sacrifício, a paciência, a humildade e outros correlatos, para que, diante das distorções, possam haver o rearranjo, uma reconfiguração, uma ressignificação. Nós não podemos deixar simplesmente o elemento da violência, da vingança, da guerra, do conflito, da distorção crescer. É preciso atentar, diagnosticar e intervir para trazer um elemento novo de reconfiguração. E por isso nós perguntamos nessa questão aí quais são as expectativas que os pais têm sobre os filhos. Quais são as projeções que os pais fazem no filho? Projeção é o pai querer que o filho realize algo que ele, pai, não conseguiu realizar. Ou que o pai idealizou que deveria realizar. E o filho está noutra vibe, não está pensando nisso, conflito que pode surgir daí. Né? Tem superproteção ou tem vínculo abandônico? Porque às vezes nós superprotegemos, abafamos, ou às vezes nós abandonamos. Então, essas perguntas, elas são úteis na atualidade, em qualquer época, mas principalmente na atualidade, onde nós temos uma cultura do descartável, uma sociedade, uma cultura do imediatismo, da expectativa imediata, da satisfação e da ruptura. Então, isso tudo, claro, se está no campo social, a base é a família. A família está configurada dessa maneira. Né? Então, nós precisamos atentar para esses processos para que, uma vez tendo-os configurado, nós conseguimos, por nós ou por terceiros, a inserção de elemento novo. Então, nós temos, do ponto de vista da ciência, as várias técnicas e teorias psicológicas e médicas de intervenção. Do ponto de vista da filosofia e da religião, nós temos, né, as intervenções da religião e do aspecto filosófico dessa religião, do aspecto religioso dela, para que possa reconfigurar. Então, tem vários elementos de fora, de terceiro. Mas a principal função é a própria família, o próprio contexto familiar, quando, né, a família consegue fazer o rearranjo. E nada mais belo quando, pelo investimento espiritual, pelo investimento moral, através dos vários recursos que a religião tem, no caso da doutrina espírita, o culto do evangelho no lar, né? O tratamento espiritual, o passe, a água frutificada e outros correlatos, o tanto que pode rearranjar e favorecer uma relação melhor. Na continuidade das questões pais e filhos, não importa quais as configurações, a pergunta que nós fazemos é o seguinte, para reflexão, né? Só para reflexão. Que reação emocional eu provoco no meu filho? Na relação entre o pai e o filho, qual a relação emocional eu provoco no meu filho? Né? Vai para a mãe, vai para o pai. Qual a reação emocional? Quando eu falo, quando eu tenho determinada atitude, como que ele reage? Outra questão. Qual a reação emocional o filho provoca em mim? Uma coisa é o que eu provoco no filho. A outra questão é o que o meu filho, provoca em mim quando ele fala ou deixa de fazer ou faz alguma coisa. O que eu sinto? Eu preciso descobrir o que ele sente. E como que eu vou saber o que ele sente? Eu tenho que perguntar. E sabe uma das coisas que a nossa sociedade, até agora há pouco, não sabia falar em família? Era falar de sentimento, falar de emoção. Nós sempre valorizamos demais o aspecto prático, intelectual, de estudar, e profissional, de garantia de ter dinheiro. Mas o campo emocional, o campo de sentimento, ele quase nunca teve voz na estrutura da família. Quase nunca um pai ou a mãe chega diante de um filho que está fazendo uma birra no meio da rua, no shopping center, e para um pouco, agacha no olhar do filho, do mesma altura, e indaga a ele, o que você está sentindo? Diz para mim qual é o seu sentimento. A gente tende a punições
a imediatamente tentar cortar aquela cena desagradável, mas a gente abafa o sentimento. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer, engole esse choro, engole o choro? Quer dizer, nós estamos falando de sentimentos, então nós ficamos empobrecidos naquilo que é questão emocional. Eu não sei o que meu filho sente quando eu falo com ele, quando eu dou uma ordem, quando eu determino algo, quando eu digo não. Eu não sei. Ele sai pisando duro, eu não sei o que foi, eu interpretei que é uma coisa. E não sei, mas é preciso saber. Porque se eu souber desde muito novo, a gente pode fazer correções, tanto na nossa conduta, quanto no remanejamento daquelas expressões reativas. Agora, a questão é o que acontece comigo. O que eu sinto quando ele fala ou faz tal coisa. Geralmente, isso vem a partir da adolescência. 13 anos, 14 anos, 12 anos, o menino muda um pouco a configuração, altera o padrão de conduta, os interesses, e ali mexe profundamente na minha estrutura de pai, de mãe, e eu não sei o que fazer com aquilo. Então, eu tenho que avaliar os sentimentos que eu estou tendo, quais emoções, ter um gabarito de avaliação com ela, profunda, para que eu consiga, desta maneira, alterar-me. Autoconhecimento, né? Renovação interna. E não destruir, piorar o quadro que já não está bem, porque se aquele menino teve um descaminho qualquer, é preciso reconfigurar e não destruir. Né? A outra questão dentro do processo emocional é qual a reação emocional o cônjuge provoca no outro cônjuge. Então, por exemplo, o casal está divorciado. A mãe tem uma cautela de segunda a sexta. E no sábado e domingo, o menino vai passar com o pai. E ele volta cheio de algumas manias. Qual a reação emocional que essa mãe tem? Vamos imaginar essa ideia, né? No dia que esse menino chega reconfigurado. Como que ela sente aquilo em relação ao pai do menino? Ou o pai em relação à mãe? Ou as várias variáveis que tem aí, quando a gente junta o casal que já vem com filho de um, de outro e tem mais filho? Como que a minha esposa agora olha o meu filho, que não é filho dela? E como que eu olho os filhos dela, que não são meus filhos? E como que a gente lida com esse que agora é o meu filho? Ou seja, é um cenário. Porque muitas vezes, mesmo a relação estando boa, vamos pensar que não tem um divórcio, não tem uma guerra, não tem um conflito. A relação está boa, o casal está ali. E aí um dos cônjuges repreende o filho. Como que o outro reage? Como que ele sente? Ele vai lá para poder abafar o caso? Ele vai lá para poder fazer frente àquilo? Essas questões são importantes a gente olhar, atentar o que a gente sente, para não azedar a relação do casal por causa de uma relação com o filho. Casal é casal, o filho é diferente. Então, eu vou dizer assim para o meu filho, né? A sua mãe fez tal coisa. Ele vai falar assim, a minha mãe não, quem fez foi sua mulher. Porque, na verdade, eu não estou falando da mãe dele, estou falando da minha esposa. E, às vezes, nós misturamos os papéis. Nós misturamos os papéis. Em relação ao filho, sou pai. Em relação à esposa, é marido ou esposa, né? Então, se a gente não faz as separações, misturando os papéis, a reação emocional desorganiza e, logicamente, nós temos muita dificuldade nesse terreno relacional. Bom, o que vai fazer, então? Qual o nosso papel? O que é que nós podemos fazer? Nós estamos atual da vida, com o cenário até fevereiro de 2020 aqui no Brasil, de um jeito, de março para frente, uma outra configuração. Talvez configuração que nós nunca tenhamos vivido, passar uma semana dentro de casa juntos, sem sair, hora nenhuma. Pai, mãe, filhos, ou a mãe e filhos, pai e filho, não interessa quem está aqui, a avó, a mãe e filhos. Como que essa relação está se dando? Quais as energias? O que movimenta ali? Quais os terrenos que são colocados em efervescência? Tem conflito? Teve melhor adesão relacional? O culto do lar ficou mais significativamente bom? Ele agora passou a ser diário? Ou a gente está custando a se aguentar, cada um num quarto? Como é que está isso? O que é que nós vamos fazer?
e nós vamos dizer o seguinte, olha, 3 itens simples. Educação, o trabalho para uma renovação completa e uma nova sociedade. Ah, mas como que se faz isso? Nós, no nosso caso aqui, espíritas, nós estamos estudando, do ponto de vista espírita, as bases da vida, dentro da lei de sociedade, dentro da lei de reprodução, dentro do campo biológico, dentro do campo sociológico. Nessas duas configurações, nós estamos buscando entender a nossa posição de espíritos reencarnados com necessidades específicas na vida. E aí, vamos ver aqui o que Emmanuel fala sobre pais e filhos no livro Pensamento e Vida, no capítulo 13. Ele diz assim: os pequeninos acham-se desse modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço, ou que lhes assegurem a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Então, seja os pais que estão lá no berço, que teceram o berço biológico, ou os que garantem a escola, ou seja, sociologicamente. Porque o que garantiu o berço pode não ser o que está gerindo agora o processo. Então, o que Emmanuel está dizendo? De qualquer maneira, os pequeninos, até 12 anos, eles se acham absolutamente suscetíveis à orientação, suscetíveis ao lançamento de sementes. Lançar semente não tem resposta imediata, ela vem depois. Quando a gente planta uma semente, ela demanda um tempo para nascer. Mas se lançar a semente, é certo que ela vai germinar. Então, o nosso processo aqui agora é de lançar sua semente. Tanto quem garantiu o berço, pai e mãe, biológico, tanto quanto os que garantem a escola, ou seja, do ponto de vista sociológico, quem está fazendo o rearranjo, se tiver tido rearranjo no processo, né? Imagina, por exemplo, nós se separamos e aí veio uma outra pessoa morar com aquela esposa, está ali os filhos, ele agora é o que está garantindo. Então, é esse processo aí, ele entrou, assumiu a relação não só com a nova esposa dele, mas também com os enteados que estão ali, né? E isso é fundamental a gente entender dentro da parentela espiritual consanguínea, a parentela espiritual não consanguínea, a parentela biológica saudável e a parentela biológica não saudável. E a parentela que não é consanguínea, né? Que é o cunhado, genro, sogra, que é parente, mas é um parente que vem no bojo da coisa, né? Ele não é por escolha da pessoa, ele vem no conflito, né? Aí o que Emmanuel continua dizendo, agora no capítulo 11? De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. Cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento. Restaurar, melhorar ou engrandecer. Vai depender de qual frequência que está. Na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas de regeneração ou de mordomia, de que carecemos na recomposição do nosso destino perante o futuro. Ou seja, não está aqui para nós lamentarmos o berço que chegamos. Está aqui para nós entendermos o berço e a partir desse entendimento, configurar a nova estrutura. E aí, nós elaboramos aqui, bem rapidamente, 4 diretrizes, conforme o Evangelho, que nos ajudam, diante da vida, diante de nós mesmos, diante do painel, quaisquer que sejam os cenários, avaliarmos, né, esses elementos. Primeira diretriz, né, ele diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando faz essa pergunta, nós queremos entender aqui, assim, eu conheço o quê sobre minha mãe, sobre o meu pai? Eu reconheço a ancestralidade biológica, psicológica e espiritual deles? Então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, primeiro é conhecer e reconhecer a ancestralidade biológica, psicológica e espiritual. Tem uma ancestralidade. Tudo tem causa. Nós somos herdeiros de um imenso passado. Né? 2 pais, 4 avós, 8 bisavós,
16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, e assim vai. É uma multidão antes de nós. O que é que eu sei sobre a história dos meus ancestrais? O que eu sei? O que mamãe viveu? O que papai viveu na adolescência, na vida dele? O que eles casaram? Por que eu fui gerado? Eu era um filho querido, não fui querido? Foi desejado, não foi desejado? Escapuliu, foi esperado? Como que é? Quais os elementos estão colocados em jogo, né? Quais as dores que eles viveram, né? Quais os dramas, as alegrias, né? As expectativas, os medos, os sonhos, as lutas. Às vezes nós não temos um tempo para parar e conversar com os nossos pais e saber a história deles. O que eles viveram, o que foi feito, né? Como é que foi a configuração. Hoje nós temos muita fotografia, muito vídeo, muito registro. Mas eu sou de uma geração que não tem registro quase. E nem sempre estava querendo escutar o que estava para dizer. Então, são elementos para a gente atentar sobre isso, né? Cada um de nós com as suas histórias, né? Eu reconheço que papai e mamãe também são um homem e uma mulher, porque a questão dos filhos, a questão mais difícil do filho é perceber que pai e mãe não são heróis, eles são homem e mulher comum, com fragilidades, com carências, com dificuldades, e que tem que viver com eles diante da vida, não é? Essa quebra desse ideal, ela gera uma ruptura muito grande, às vezes, na adolescência. Né? Então, eu preciso fazer essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Quem é esse processo aqui? Ó? O que é que eu sei sobre a minha história atual e passada? Eu fui um filho querido, desejado? Eu nasci, simplesmente nasci, e porque eu nasci eles casaram? Ou porque eu nasci eles separaram? Eu sou adotado, não sou adotado? Qual é que é a minha estrutura nesse processo aqui, né? Quando eu estava gestando, minha mãe sofreu, quis abortar, minha mãe gostou, minha mãe sonhava, minha mãe dormia, o que acontecia com ela? Tinha azia, não é? A gente não sabe, nós temos que conhecer essas histórias, não é mesmo? Quais as causas que me impuseram a essa trajetória? Por que eu tenho essa história, né? Como é que eu me constituí? E como eu estou superando os desafios? Então, pequenas perguntas, singelas questões, para tentarmos o nosso papel dentro dessa reconfiguração da primeira diretriz. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Segunda diretriz. É mandamento do Velho Testamento, está repetido no Novo Testamento e está repetido na codificação espírita. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. André Luiz, ele fala no livro Evolução em Dois Mundos, isso aqui numa linguagem moderna. Ele diz assim: lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Então, um recado aos filhos: honra, gratidão, respeito. Honra ao ancestral. Não interessa o que ele é ou deixou de ser, o que ele fez ou não fez. Interessa que ele me deu a vida, que ele me garante a vivência nessas configurações. Então, o que preciso honrar? Honrar é respeitar, é ter gratidão, piedade filial, diz o Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, pela vida que eu recebi, pela conjuntura que eu sou acolhido e que me movimenta, independente das condições, porque as condições estão na pauta da reencarnação, estão na pauta das minhas necessidades. Não é? Então, essa é uma diretriz importante, porque na hora que eu reconheço, ao mesmo tempo o mandamento manda honrar, para não haver a ruptura de desqualificar a posição deles, que é um recado aos filhos. Aí vem um recado aos pais. Disse Jesus: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Então, qual é a função dos educadores, dos pais, dos tutores, né, dos padrinhos, tios, né, pais adotivos, tal? Recado aos adultos: uma orientação segura, baseado na educação, que é a arte de formar novos caracteres. Muito mais pela conduta do que pelas falas. Muito mais pelo comportamento do que ele está falando. Então, aqui, deixar ir é não interromper o fluxo. E, às vezes, quando eu ensino meu filho a mentir, eu estou interrompendo o fluxo. Porque se eu digo algo a alguém que não é verdade, meu filho sabe que não é, e ele fica calado fazendo colúrio comigo, ele está aprendendo a mentir comigo. E outras coisas quaisquer da nossa relação. Então, se tem na diretriz, nessa segunda, se tem um recado aos filhos, tem um recado aos pais.
Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, ele vai dar recomendação aos filhos e aos pais, né? Para que os filhos não façam a ira chegar nos pais. Aliás, para que os pais não provoquem a ira nos filhos. E para os filhos honrarem ao pai e à mãe, né? A terceira diretriz, ela diz o seguinte: aquele que abandonar pai, mãe, filho, irmão, casa, terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, é o problema do abandono. Abandono não é uma palavra adequada. A tradução da Bíblia não está muito correta. Emmanuel corrige isso no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154. E ele fala lá, renunciar. E no livro Espírito da Verdade, ele tem uma outra página também chamada Renunciar. As duas páginas estão estudando o mesmo versículo. O que ele vai dizer? Não é abandonar, largar. Abandonar, renunciar, é deixar que eles sejam como eles são, renunciar à alegria de ter eles melhores ou conosco, se eles não quiserem fazer essa parceria, mas não deixar de amar, não deixar de participar, não deixar de estar presente, não deixar de oferecer a presença. Amar, abandonar ou renunciar por amor do Cristo é deixar cada um seguir o próprio caminho, oferecendo o melhor que puder para ajudar na retificação do caminho. Isso vale para qualquer um, mas ele diz lá desse abandono, né? Dessa renúncia. E às vezes nós temos dificuldade de abandonar um ciclo vicioso do amor imaturo, ficamos repetindo história que não precisa repetir, ficamos repetindo cenas que não é necessário repetir. Então, é fundamental aprender como renunciar. Emmanuel explica isso maravilhosamente bem no livro Caminho, Verdade e Vida e no livro Espírito da Verdade. Renunciar. Porque senão nós vamos brigar constantemente, falando que queremos ser diferente, repetindo o mesmo problema, o mesmo papel. E a quarta diretriz, concluindo o processo, diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Esse momento é singular, significativo. Jesus na cruz delega Maria a João e delega João a Maria. Isso é a entrega do amor. É a reciprocidade do amor. A aceitação plena, porque ela o recebeu e ele também a recebeu. Né? É a mãe vê o filho e o filho recebe a mãe. Esse é o grande enigma da vida, o amor. E Emmanuel vai dizer o seguinte, no livro Pensamento e Vida, capítulo 30. Amor puro é o reflexo de Deus na criatura, onde a criatura repete o padrão divino, repete Deus na relação com todo aquele que está à volta. A adesão plena. Deus ama todos os seus filhos. Inclusive, o Covid é filho de Deus. É um irmão nosso meio atrapalhado, mas é irmão. Então, nós precisamos aprender a acolher. E ele também nos acolher. Qualquer que sejam os filhos de Deus, em quaisquer patamares da evolução, principalmente aqueles no reino humano e espiritual, nós precisamos fazer essa aceitação ao amor, adesão ao amor. Nós falamos humano e espiritual, mas nós não podemos esquecer o campo ecológico dos animais, dos vegetais, das fontes da natureza, das águas e de toda a estrutura mineral do planeta. Então, porque é uma linha de integração, nós não estamos apartados. O planeta é a nossa casa-mãe, casa-escola, casa-hospital, casa bendita. E nós precisamos cuidar do planeta, amar as coisas, os seres, e amar a nós mesmos, e amar a Deus. Então, nessas linhas, a família, diante da vida, ela está colocada por Deus para a ressignificação dos valores, a reconsideração do destino, recompondo o passado, construindo um futuro melhor a partir do momento de hoje, nas escolhas saudáveis das diretrizes espirituais que o Evangelho nos apresenta. E com essa maneira, desse jeito, e com a lucidez
que a obra espírita nos oferece, claramente nós encontraremos um porto seguro quando estivermos concluindo a nossa etapa na jornada biológica e em qualquer outro fim de ciclo nós encontraremos esse porto seguro, porque teremos feito, conforme a orientação espiritual, recompondo na consciência a obediência à lei divina, o respeito à vontade de Deus e a prática do bem. Eu queria agradecer o tempo, lá vai ligeiro, né? Agradecer a oportunidade, não sei se tem alguma pergunta, agradecer a oportunidade de podermos compartilhar esses minutos e pedir a Deus que abençoe o Geal, abençoe todos vocês aí na caminhada da vida. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Poxa, Afonso, eu acho que é o Geal que agradece a sua disponibilidade, mais uma vez você está aqui. Então, pela segunda vez, muito obrigado. Queria reforçar, não teve nenhuma mensagem aqui no bate-papo, eu estive monitorando. Queria, antes da gente encerrar, saber se alguém que está aqui na reunião quer fazer alguma pergunta, alguma ponderação. E sugiro, caso alguém tenha, que utilize o espaço aqui do lado. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Enquanto a turma pensa, aí eu quero relembrar então que... Vamos ver se aparece alguma mensagem aqui, mas enquanto a turma pensa, eu quero relembrar aqui que a gente está no Mesa Família e a próxima reunião online que vai acontecer, ela vai acontecer no dia 23, terça-feira, às 20 horas. E o tema dessa reunião online de terça-feira, dia 23, às 20 horas, vai ser Papel da Família na Transformação da Sociedade. Vai ser do jeito que a gente fez aqui, ela vai ser online. A gente vai tentar, na medida do possível, gravar para disponibilizar depois, para quem não puder, tiver algum compromisso que seja. E eu queria só reforçar isso daí. Chegaram algumas mensagens aqui, deixa eu dar uma olhadinha rápida. O pessoal agradecendo muito, Afonso. Tem a Lígia aí pedindo o site, ó, isso. no YouTube. Tem algum site para acompanhar a programação de vocês? Lígia, o Geal ele divulga no Facebook do Geal, se você procurar pelo Geal BH, você vai encontrar. No site do Geal também tem lá as relações das palestras, gealbh.org.br, tá? E tem também o YouTube do Geal, que não é um link fácil, mas se você pesquisar no YouTube lá por Geal, Belo Horizonte, Geal BH, você vai encontrar, é só olhar a logomarca do Geal, né? Que você vai saber, e tem os vídeos lá, vai ter o vídeo tem vídeo do Afonso lá, tem vídeo das pessoas lá que frequentam o Geal, então fica fácil de saber que é o Geal de BH, porque não tem nenhum outro, tem muita casa espírita, Grupo Espírita André Luiz, mas Grupo Espírita André Luiz de BH é só o Geal mesmo, então não tem muito erro, tá? Ô, Davi, teve duas perguntas que eu queria responder. Claro, fica à vontade. Primeiro do Anderson, sobre a constelação familiar. A constelação familiar é um recurso novo que tem surgido do ponto de vista da psicologia, com Bert Hellinger, que acabou de desencarnar no passado, mas assim é um recurso maravilhoso para poder os membros da família se ver fora dele a história dele. É muito interessante, é um recurso, recurso da ciência humana, mas vale muito a pena. E a outra questão é o Rafael Mendonça perguntando qual que é a intenção de Jesus perguntar quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Aqueles chamados irmãos de Jesus queriam prender Jesus, eles achavam que Jesus estava louco. E Maria de Nazaré estava ali como mediadora de conflito diante daquele cenário. Mas quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está exatamente ampliando os laços para não ficar somente no processo biológico e ampliar para o campo sociológico e espiritual. Família, nós somos uma família. O Geal é uma família. Não é? O município de Belo Horizonte é uma família. O Brasil é uma família. E a humanidade é uma família. Então, Emmanuel vai dizer que, tirando a humanidade, que é o principal fator, a família, nosso núcleo, é onde nós temos que trabalhar, principalmente. Mas a humanidade é uma família. Então, Jesus quis dizer o seguinte, olha, minha mãe, ela é minha mãe circunstancialmente nessa encarnação, na outra ela pode não ser. Então, não deve ser esse apenas o motivo do amor. E deve ser pela toda a configuração do ser, de ser quem é. Né? É assim que nós pensamos esse processo. Permitir o outro ser e amar este outro plenamente. Né? Qual o ponto de equilíbrio entre a superproteção e a indiferença culposa? José Gabriel, olha, tem uma história
que numa era glacial, os bichos estavam morrendo de frio, aproximaram para esquentar uns dos outros. E os porcos-espinhos quiseram também aproximar. E quando os porcos-espinhos aproximaram, eles espetaram um ao outro. Eles distanciaram e morreram de frio. Aí aproximaram, espetavam, distanciaram e tinha frio. E eles foram de tanto aproximar e distanciar, eles encontraram o ponto ótimo. Qual que é o ponto ótimo, né, da nossa relação para não ser invasão ou não ser abandono? Para não ser aquele sentimento de invasivo ou aquele sentimento abandônico. Isso é um equilíbrio que cada grupo tem que ter, porque cada pessoa tem uma configuração. Uns gostam de abraço, o outro não gosta. Um gosta de ouvir, o outro gosta de ver, e o outro gosta de contato físico. Então, nós precisamos conhecer, porque conhecendo, nós sabemos relacionar melhor, né? Desse jeito. Tem uma última pergunta aqui, Afonso, se você puder comentar rapidamente. Do José Gabriel Santos. Com relação aos adolescentes, qual é o ponto de equilíbrio entre a superproteção e a indiferença culposa? Era dessa que eu estava falando aqui agora, da proteção e da indiferença. Perdão, é porque chegaram muitas mensagens aqui. Não, exatamente. É porque vale para qualquer época, né? Para adolescência, porque o adolescente fica rebelde, mas ele quer carinho. Então, ele aponta que não quer aproximação, mas ele quer aproximação. Agora, nós temos que ter inteligência para aproximar dele. Inteligência emocional, tá? Não é inteligência intelectual. Aliás, a nossa base aqui é desenvolver inteligência emocional. E a inteligência emocional é a habilidade de conviver com as diferenças, permitindo cada um ser o que é e sendo si mesmo, numa troca profunda. É simples assim. Agora, nós temos que vencer as crises, né? Agora tem uma aqui que eu acho que você não foi... Eu vou ser mais ligeiro que você. Da Zu Moraes aqui. Como podemos auxiliar os filhos adolescentes que não se abrem ou não conseguem se expressar? Como proporcionar um campo harmônico? Momentos delicados para nós pais que também estamos aprendendo a nos conhecer e verificar os nossos sentimentos. Acho que você acabou comentando também um pouquinho. Não, mas só mais um detalhezinho. Claro. Geralmente, as nossas perguntas aos nossos filhos parecem uma metralhadora. Você estudou? Você escovou dente? Você tomou banho? Você fez isso? Você fez aquilo? Isso não é conversa. Então, nós precisamos criar um clima onde saibamos escutar as palavras custosas e desafiadoras que os nossos jovens vão falar. Porque imagina que o meu filho, adolescente, 14 anos, ele fala que ficou conversando na porta da escola com uma pessoa que eu acho que não vale a pena, por 10 minutos, eu não deixo ele falar e começa assim, não, porque não presta, aquela pessoa está muito... A gente não deixa o outro falar. Nós precisamos aprender a calar a nossa ansiedade e deixar o outro falar. Porque na medida em que ele confia que ao falar nós escutamos, ele se abre. E aí nós não é rechaçar. Que educar sem compreender não tem jeito. Só simplesmente dar ordem, só simplesmente falar que tem que, não chega a lugar nenhum. É fundamental escutar o contraditório. Às vezes o filho chega e falou que foi numa festa e bebeu. Aí nós queremos punir, brigar. Vamos conversar, vamos ver os malefícios disso, o que é isso, como que essa coisa faz, para que não haja dele fazer escondido e a gente descobrir com 18 anos já dependente químico. Né? Então, nós vamos aprender realmente a escutar as coisas desafiadoras, que não é fácil, viu, gente? Eu sei que não é. Mas é possível, e se tivermos habilidade emocional, se superarmos os nossos conflitos, a gente consegue fazer essa integração mais saudável. Com certeza que consegue. É uma coisa que merecia mais consideração, mas tem que ser muito rapidinho, né? Bom, já caminhando para o final aqui, o Carlos me ajudou, ele colocou aí o link do YouTube que eu comentei, o link do Facebook, tem alguns links aí, o pessoal que tá usando mais o bate-papo consegue agora clicar e ir lá e seguir o GEL nas mídias sociais. Bom, queria agradecer pela terceira vez o Afonso, achei super bacana quem está aí nesse convívio de criar filhos e de criar a si mesmo no processo, eu acho que é junto, né? Nasce um pai e nasce uma mãe. Exatamente. Foi muito rico, Afonso, muito bom. Quero agradecer de novo ao pessoal que esteve aqui conosco
E espero que a gente se veja, se Deus quiser, na terça-feira, mais uma vez, para falar mais uma vez. Papel da família na transformação da sociedade será o tema. Terça-feira, dia 23, às 20 horas. Um resto de noite muito bom para todos vocês. Excelente noite e até mais. Muito obrigado. Um abraço. Um Grande abraço. abraço. Tchau. Até já.